Olá, signo de Gêmeos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu me chamo Jéssica. Bora para mais uma leitura, Gêmeos. Vamos lá. Começando a leitura de vocês com o tarozinho do Rider White, né? Que foi meu primeiro tarô, o primeiro vídeo que eu gravei para cá pro canal foi com esse tarô aqui. Vamos lá, então. Ih, já saiu a primeira carta, que é um 8 de espadas. Alguém que se vê aprisionado a alguma certa situação, de uma forma mental, inclusive, não consegue se desprender, não vê saída. Alguém que não vê saída, que não consegue se desprender, não consegue sair de uma situação, se sente aprisionado e se vê de mãos atadas, porque não se acha, talvez, emocionalmente capaz. O que mais? O que é para falar dessa energia aqui para signo de Gêmeos? 7 de paus. Então essa pessoa, por estar de coração partido, essa pessoa aqui, por ter algum tipo de sofrimento emocional, se vê de mãos atadas. Não consegue tomar um posicionamento ou se movimentar, mas ainda assim se vê estagnado, porque de uma forma mental a pessoa está aprisionada a uma certa situação, porém essa pessoa não consegue lutar por isso, por não se achar talvez capaz de uma forma emocional. Emocionalmente falando, é alguém que está acorrentado. Alguém que não consegue, talvez, lidar com os próprios traumas, com as próprias emoções, não consegue lidar com desgastes emocionais que essa pessoa viveu, e por causa disso essa pessoa não se movimenta e não toma posicionamento. Então é aquela coisa, eu não consigo tomar partido, não consigo me decidir, mas eu também não consigo me desprender disso, principalmente mentalmente. Eu não consigo parar de pensar. 7 de paus. Então, por eu não me sentir capaz de uma forma emocional para poder tomar um posicionamento ou me desprender de uma certa situação, eu começo então a lutar contra. É uma energia bem controversa, porque eu não consigo me desprender de algo, mas eu também não consigo lidar com aquilo. Então eu tô lutando contra aquilo. É mais uma energia assim de algo que é inevitável. Algo que é inevitável para eu mexer, para eu lidar, para eu ter que encarar. Mas eu não consigo encarar isso porque emocionalmente falando eu não tô capaz, porque eu tenho um sofrimento. Então eu não ajo, mas ao mesmo tempo eu não consigo me desprender disso, porque é como se isso fosse um fantasma, é como se isso fosse uma energia que ficasse ali. Eu não consigo soltar. Não é nem uma questão de apego, porque aqui o 8 de espadas eu tô me sentindo aprisionado, eu não consigo me desprender mentalmente. E aí eu luto contra essa situação, essa pessoa, esse sentimento, essa questão. Coloco barreiras, principalmente. Lutar contra, às vezes, nem é uma ação de fato, mas uma falta de ação. Se eu também não me ajudo, se eu também não tomo posicionamento, se eu também não ajo, né? Porque o 8 de espadas fala de se sentir aprisionado, não conseguir agir. Eu estou colocando barreiras, eu estou atrapalhando, eu estou colocando obstáculos. Me parece uma coisa que é meio que inevitável pela energia. Vamos ver o que mais. O que mais aqui para Gêmeos? Os enamorados. Até então eu não tinha falado de amor, porque eu até senti que poderia ser, mas tá muito ambíguo ainda as energias, né? Um 8 de espadas e um 7 de paus. Não tem como a gente simplesmente mergulhar, só dá pra interpretar a energia. Agora, quando a gente tem os enamorados, a gente confirma. Agora eu posso dizer pra vocês com certeza que eu me apaixonei
Eu me apaixonei pela pessoa errada e nem sabe quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Ainda tem aqui a carta do diabo, né, com os enamorados. Então, e o 9 de paus aqui também. Essa energia pode ter conexão com a leitura de Áries, eu acho. Bom, vamos lá, pessoal. Já entendi a história aqui. Vou contar a história pra vocês. Alguém se apaixonou. Porém, acredita que se apaixonou pela pessoa errada. Por vários motivos que podem ser. Primeiro, ou porque essa pessoa já tem alguém, e aí eu fico ali, eu me apaixonei pela pessoa errada, agora eu tô sofrendo e a pessoa tá com outra. Ou porque eu me apaixonei por alguém, mas eu não podia porque eu já estava com alguém, né? Em vez de me apaixonar pela pessoa que eu me apaixono pela outra pessoa, né? Então, me apaixonei pela pessoa errada. Ou então, existe alguma coisa daquilo que eu acredito como crença, daquilo que eu acredito como certo ou errado, como valores, principalmente sociais, do que é aceitável ou não, que faz com que eu sinta que eu me apaixonei por alguém que eu não quero me apaixonar. Porque existe um impeditivo, que pode ser, por exemplo, algum preconceito, alguma situação que para mim, socialmente, não é aceitável. E como eu não conheço aquela situação, eu julgo aquilo como errado. Quase como se fosse aquela energia... Quase não, né? Porque aqui tá os enamorados que falam exatamente disso. Os enamorados falam, né? Daquela energia do mito de Adão e Eva, né? A gente tem ali a Eva com a maçã e o Adão, né? Então a gente tá falando aqui do fruto proibido, do fruto do pecado. Então fala de algo que para nós, na nossa concepção, porque o pecado ele não existe de fato, né? Não da forma como as pessoas veem o pecado, né? Nessa concepção de aquilo que não pode, aquilo que é proibido. Ou seja, diferenças de classes sociais, diferenças de raça, diferenças de religiões, né? Pessoas que têm relacionamento fora do padrão, do comum, digamos assim, né? Sei lá, gostam de relacionamentos poligâmicos, poliamor, ou então pessoas que têm, sei lá, tem diversos tipos de sexualidade. Hoje em dia eu nem posso dizer quais são os exemplos, porque eu nem sei todas as nomenclaturas. Mas a questão é que ainda existem pessoas, né, que fazem aquele tipo de julgamento do que seria certo ou errado. E dentro do que essa pessoa aqui entende como certo, como errado, como possível ou impossível, como permitido ou não permitido, principalmente socialmente, aquilo que foi ensinado para a pessoa, né? A pessoa julga então que se apaixonou por alguém que é errado, que não pode, que não deve. É proibido, o proibidão. Só que ao mesmo tempo, aquilo que é proibido, né, lhe parece mais gostoso, mais atrativo, não é verdade? Por isso que esse mito de Adão e Eva às vezes dá raiva, porque como é que tu vai chegar para um ser humano que já é curioso e dizer para ele que ele não pode fazer algo? É óbvio que ele vai fazer, né? Tem até um estudo que foi feito, né? Que tinha um muro. E aquele muro ali, ninguém nunca se aproximava daquele muro, nunca ninguém fazia nada. Aí um dia fizeram um teste, escreveram bem grande no muro: não mijar aqui. E aí as pessoas começaram a mijar ali. E cada vez mais as pessoas começavam a mijar. Chegava a ficar filas de pessoas, assim, né? Um paredão de pessoas mijando. Ou seja, quando você diz pra não fazer algo, você instiga mais ainda do que se você não diz nada, né? E aqui tá muito isso. Às vezes aquilo que a pessoa vê que parece para essa pessoa como proibido, mas ao mesmo tempo que seduz, porque essa energia de Adão e Eva fala muito da sedução da serpente, né? De você ser seduzido por um desejo, por uma vontade que até então é proibida, que existe um discernimento de certo ou errado, isso instiga. Então, para essa pessoa se apaixonou por alguém que, na visão ou na concepção dessa pessoa, é proibido, é o fruto do pecado. Eu vou estar cometendo um delito se eu fizer isso. Agora, prestem atenção, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não envolvam isso com questões de pessoas menores de idade, né? Questões aí que são, né, contra a lei. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, pelo amor de Deus, né? Tá? Então, assim, é um fruto do pecado aqui. Tá certo? Só que ao mesmo tempo é um pecado gostoso, é um pecado que dá vontade. Por quê? Porque não é que eu não deseje, até porque a gente tem um diabo aqui,
Essa pessoa deseja muito. Aquilo que a pessoa não consegue, que a pessoa luta contra, mas que a pessoa ao mesmo tempo se vê aprisionada, principalmente de uma forma mental, porque não vê saída para poder, sei lá, lutar por aquilo que deseja, né? E é algo que essa pessoa deseja de uma forma instintiva. Quando a gente fala de desejo sexual, de desejo emocional, de vontade, não tem como a gente saber o que vai despertar na gente aquela vontade de, principalmente se a gente vai falando aqui de relacionamento, que é o que tá mais forte, de se relacionar. Ai, mas é proibido me relacionar com uma outra mulher, sendo que eu também sou mulher. Isso é uma convenção social, isso é um padrão social que o ser humano cria para viver em sociedade, porque o ser humano, se ele não tiver regras para viver em sociedade, ele vive como um animal. E quando o ser humano decidiu viver em sociedade, foram criadas coisas como religião, como militarismo e por aí vai. Agora, se não tivesse toda essa convenção social, o ser humano ia estar ainda que nem os macacos, enfiando o dedo no cu do outro e cheirando. Tem gente que ainda faz isso, né? De uma forma assim... O que eu quero dizer com isso? Que são questões de convenções sociais, né? O parâmetro de certo e errado. Mas claro que tem algumas coisas que a gente precisa respeitar realmente. Por quê? Porque tem a ver com o abuso, com o passar do limites com outro ser humano. Agora, aquilo que diz respeito somente a mim, por exemplo, se eu vou ou não me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que eu, ou se eu vou ou não me relacionar com uma pessoa mais velha ou mais jovem do que eu, desde que esteja dentro da lei, né? Se eu vou ou não me relacionar com várias pessoas, tendo um relacionamento de poliamor, poligâmico ou não, se eu vou me relacionar com uma pessoa que tem uma classe social diferente da minha ou não, que tenha um estudo melhor do que o meu ou não, que seja ali o meu empregado, minha empregada, que seja ali o meu chefe, isso só diz respeito a mim. Então, para essa pessoa, o desejo é grande, a vontade, o instinto, algo nessa pessoa que é isso. E que é até mesmo de uma forma, com a energia do diabo, meio que obsessiva, porque aquilo que eu falei, né? Quanto mais proibido, né? Mais atrativo lhe parece, mais vontade me dá. Porque a vontade existe, eu tô só bloqueando isso. Eu não tô vivendo isso não é porque eu não quero, é porque eu não aceito. E não é porque eu também não aceito, é porque eu fui ensinado a não aceitar. Na verdade, nem é o que eu sou. O que eu sou de verdade é aquilo que eu realmente quero, né? É aquilo que eu realmente sou. Eu tô negando uma parte minha. Eu tô escondendo, eu tô negligenciando, eu tô escondendo de mim, né? E aí eu vou criando essa luta aqui. Por isso eu tenho esse 7 de paus. Porque essa pessoa aqui, ela está lutando contra esse sonho, não era isso que eu ia dizer. Essa pessoa está lutando contra este sentimento, contra este desejo, contra esta vontade, tá? Que é sexual e pode ser afetiva também, amorosa, porque a gente tem namorados, mas que pode ter aqui um quê de proibido, o proibidão, né? Que interessante. Agora a gente vai para o tarô do Crowley. Mensagem para Gêmeos. Mensagem para Gêmeos. Vai mensagem para Gêmeos. Esse aqui é o arcano da temperança. Arcano número 14, temperança. Que nessa carta aqui do tarô do Crowley fala de arte, né? Art. A temperança, ela fala muito... interessante. A temperança, ela fala muito do equilíbrio entre duas energias, principalmente emocionais. Sempre tem um anjo, um guardião, um protetor, uma energia maior, né, mais elevada, que tá com duas copas na mão e que tá equilibrando aquelas duas energias. Então tá fazendo um processo de cura através do equilíbrio, principalmente emocional e espiritual, porque o emocional, né, a psique, o inconsciente, as emoções, ela é mais voltada pro lado espiritual. Então a temperança fala muito disso. E fala muito do equilíbrio, muitas das vezes de estar equilibrando até duas pessoas, duas relações, né, ou os próprios sentimentos. Aqui fala muito dessa pessoa passar por um processo, isso não é à toa, né, essa pessoa até sendo, de alguma forma, tentada a sentir esse desejo, para que essa pessoa faça uma cura
uma cura em si mesma, tá? E é uma cura que essa pessoa precisa trazer, que essa pessoa precisa fazer, que traz de vidas passadas, tá? Que é o quê? A falta de aceitação que essa pessoa tem de si mesmo, de quem é, daquilo que deseja. Para algumas pessoas, essa pessoa simplesmente não quer um relacionamento porque é uma pessoa que não acredita em amor romântico. É para bem pouquinhas pessoas, mas eu senti isso aqui, eu vou falar. Por que essa pessoa não acredita em amor romântico? Porque foi alguém que no passado, em vidas passadas, não é nem dessa vida, essa vida pode ter acontecido também, se decepcionou muito com o amor, a ponto de desacreditar que o amor romântico, que o amor puro, ele existe. Então foi uma pessoa que se decepcionou com as emoções, de uma forma geral, tá? E essa pessoa pode ser uma pessoa que bloqueia muito emoções. Isso aqui é para pouquíssimas pessoas e principalmente para pessoa, se você identificou, eu identifiquei essa pessoa, é para uma pessoa que realmente bloqueia emoções a ponto de nem se relacionar, tá? Bem difícil que essa pessoa tenha um relacionamento com alguém. É para pouquíssimos casos, porque é uma pessoa que realmente bloqueia emoções. Então vai ser difícil a pessoa ter muitos relacionamentos. Pode até ter relacionamentos bem rápidos ou passageiros, tá? Porque bloqueia emoções. Essa pessoa bloqueia emoções porque em vidas passadas essa pessoa era uma pessoa muito emotiva e de alguma forma expressou esse sentimento e sofreu por causa disso, tá? Eu tô vendo alguém que expressou o sentimento através da arte, porque essa carta fala disso. Às vezes foi um pintor, às vezes foi um escultor, às vezes foi uma pessoa que cantava, que era artista e que expressou o sentimento e que morreu sem nada, sem ninguém, sozinho, e a partir dali gerou um trauma e a pessoa pode ter carregado esse trauma por muitas vidas, tá? Então isso aqui, essa tentação é algo que a pessoa traz, que a pessoa precisa curar, que traz de vidas passadas. Às vezes a falta de aceitação da própria sexualidade, né? Nessa vida eu me vejo envolvida com alguém do mesmo sexo que eu, mas eu não aceito, eu acho aquilo ali proibido socialmente, mas eu não tô percebendo que aquilo ali é quem eu sou, a minha essência, e que eu trago isso de vidas passadas. Em vidas passadas eu tive a oportunidade de aceitar isso e não aceitei. Não aceitei a minha sexualidade, mesmo sendo diferente do que o aceitável socialmente, espiritualmente, por algumas religiões, né? Religião significa doutrina, não significa espiritualidade de fato, né? Então, aqui, para essa pessoa, isso aqui foi muito um processo de... Essa tentação leva essa pessoa a um processo de libertação, de cura e de autoaceitação, tá? Só que o que eles falaram aqui também é que exatamente o fato da outra pessoa ser completamente diferente, exatamente o fato da outra pessoa ser algo fora do padrão de aceitável, é que vai levar essa pessoa a essa quebra de ego. Essa quebra de visão, porque se não fosse alguém que fosse fazer com que essa pessoa se mexesse exatamente dessa forma, se não for alguém que realmente vai mexer comigo a ponto de eu questionar minha sexualidade, a ponto de eu me sentir assim, então por que essa pessoa não consegue se soltar disso? Porque essa pessoa não conseguiu entender ainda o que precisa se curar ou entender sobre si mesmo para poder se libertar dessa situação, mesmo que seja ou não para ficar com você, ou se você for essa pessoa, tá bem? Ou seja, ao mesmo tempo que isso leva essa pessoa a um processo de cura, de autoaceitação daquilo que sente e que deseja, né? Isso aqui vem dizendo que o fato da outra pessoa ser completamente diferente é exatamente o tempero, porque aqui fala de temperança, né? É alguém que está colocando duas energias diferentes, duas criaturas ali, né? Uma de ar, uma de fogo, enfim. Pode ser qualquer coisa, né? E o fato das criaturas serem diferentes é o que faz com que a outra pessoa complemente, é o que faz com que a outra pessoa... é tipo uma arte, né? Uma obra de arte. Não é padrão, é subjetivo. É algo que vai além do que você pode colocar dentro de uma caixa. Então, unir essas duas energias, esse contraste que essa situação traz, é o que faz com que a obra de arte, olha, vê aqui a obra de Deus, a obra divina, né? Ela seja completa. Tá? Porque a obra divina, ela é perfeita porque ela tem as dualidades, ao contrário do que as pessoas dizem que é só o bom que é bom e só o ruim que é ruim. Não. O bom demais pode ser ruim e o ruim ele pode ser bom também, né? Tanto é que muitas pessoas que sofreram muito só conseguiram evoluir por causa de um certo sofrimento, né? Até a joia, por exemplo, um diamante, ele só fica daquela forma porque ele tá dentro de um local de muita pressão
e de muito calor. Então aquilo ali gera muito sofrimento, entre aspas, né? Para aquela pedra. Ou seja, é exatamente o tempero que faz com que essa pessoa possa se abrir para essa cura também. Então, assim, por isso que essa pessoa luta contra. Porque, de fato, não é contra o que sente, não é contra você se você for a outra pessoa. Ou você não luta contra, porque não é por causa da outra pessoa. É porque, no fundo, você não quer aceitar quem você é. Ou essa pessoa não quer aceitar quem é. Não quer aceitar que ama, não quer aceitar que sente, não quer aceitar que tem desejo, não quer aceitar que, às vezes, vai ter que ir contra o que a maioria das pessoas quer e pensa e foda-se, que a maioria das pessoas adoram empurrar as coisas para as outras, adoram decidir as coisas para as outras, mas na hora de saber quem são e decidir a própria vida, não sabem, estão perdidas. Então, quando você dá ouvido para o que os outros esperam de você, pelo que os outros querem de você, o que os outros julgam de você, você está dando ouvido para pessoas que nem sabem quem são. Então, tá dando ouvido para pessoas que são mais perdidas do que você, que ainda dá ouvido para essas pessoas, né? Ainda se permite que a tua vida seja controlada por isso. Então, aquilo que eu falei, tem certas coisas que realmente você não vai poder deixar de cumprir, né? Tem coisas que são fora da lei, e é obviamente que... Mas se for uma coisa que é só pelo julgamento social, né? E aí, o que mais aqui para Gêmeos? O que mais aqui para a leitura de Gêmeos? Gêmeos. Ai, nossa. Caraca, veio um monte de carta. Cavaleiro de Paus. Opa. Isso aqui é o julgamento. Tem o retorno de passado aqui, né? 7 de copas. E 8 de copas. O que temos aqui no fundo do deck? Um 10 de espadas. Ruína. Olha, nós temos essa pessoa aqui não conseguindo encerrar um ciclo, tá? Quer seja você, quer seja essa outra pessoa, alguém aqui não conseguiu encerrar um ciclo. Se você seguiu em frente, e a gente tá falando de uma pessoa que pode estar ligada a você, essa pessoa ela não aceita o sentimento que tem por você, porque vê isso de alguma forma, principalmente social, inaceitável. É alguém que pode ter colocado barreiras, lutado contra, né? Por ver essa situação como uma tentação, como eu falei. Mas é alguém que já tentou, talvez, seguir em frente e não consegue. É alguém que não consegue se desprender. E o Cavaleiro de Paus vem falando com a carta do... Vê aqui a carta do Armagedon. É que é a carta do julgamento. Pra mim é a mesma coisa. Fim do mundo, apocalipse, Armagedon, julgamento, é a mesma coisa. Alguém que não consegue aceitar o fim e que vai voltar. É retorno, né? Essa pessoa sabe que fez alguma coisa que não foi justa nessa situação. Entende? É como se essa pessoa tivesse entendido ou tivesse entendendo que algo que essa pessoa fez contra você, algum limite, alguma barreira, alguma dificuldade, alguma atitude, porque a gente tem o 10 de espadas aqui, então isso aqui pode falar de fim de ciclos bem difíceis, bem doloridos, onde a pessoa traiu a tua confiança, principalmente, né? É como se essa pessoa estivesse achando um absurdo algo que essa pessoa mesma fez. Tá caindo a ficha, tá caindo a máscara, né? Eu acho que essa pessoa foi mentindo pra si mesmo, mentindo que tinha sentimentos por você, mas foi se sentindo tentado ou tentada. E aí o que acontece é que essa pessoa ela pode
ter criado aqui até mesmo uma certa obsessão por você, né? Um certo desejo de apego por causa do diabo. E pode ter sido para algumas pessoas aquela pessoa que foi, que voltou da tua vida muitas vezes, né? Ou que ficou sempre aquela energia de um assunto inacabado, tá? E de alguma forma essa pessoa agiu com você com uma certa ingratidão, uma certa desvalorização do que você entregou, do sentimento. E isso pode ter gerado em você um grande desapontamento aqui com essa pessoa, tá? E para essa pessoa eu vejo alguém que, ao analisar as escolhas que tomou na vida, percebe que como se tivesse agido com você com muita afronta. Essa é a sensação que eu tô sentindo. Às vezes as pessoas dizem, eu não acredito que essa pessoa esteja passando por isso. Bom, eu não sei. Eu tô lendo a energia daqui, essa energia aqui é de alguém que tá me assistindo. Se você conhece a pessoa que a gente tá falando aqui, que tem a ver com a tua situação, e essa pessoa ela não vale nada, você não dá um ovo cru pela pessoa, então possivelmente não, né? Então aqui a gente tem que ter discernimento. Mas a energia da pessoa que eu tô lendo aqui, tá? É alguém que, por mais que a pessoa não aceite ter sentimentos por você, é alguém que tem uma admiração por você, é alguém que tem algum tipo de carinho, algum tipo de afeição, porque aquilo que eu falei, a pessoa, ela não julga quem você é, ela não se relaciona com você, ou você não se relaciona com essa pessoa, você não julga outra pessoa, pelo contrário, inclusive, você pode ter muita atração, muito desejo, tá? Porque o diabo fala disso, é uma tentação, é aquela coisa que, meu Deus do céu, ai, como é que é o credo, mas que delícia, né? Eu fujo, mas ao mesmo tempo eu queria estar amarrado com essa pessoa, com essa delícia, né? Vi até a série do Lúcifer, né? Que o Lúcifer é um diabo, mas o diabão, né? Então, assim, essa pessoa, pelo contrário, ela até quer isso. Ela não vive isso por uma questão de aceitação externa, não dela. Porque ela não se aceita. Ela esconde quem ela é. Possivelmente ela deve ser uma pessoa que nem mostra quem ela é, nem pro redor das outras pessoas. Possivelmente as pessoas que vivem, convivem com ela, com ele, não sabem quem essa pessoa é de fato. Porque essa pessoa esconde quem é de si. O próprio amor, o próprio sentimento, a própria rebeldia, a própria vontade de ser algo diferente, tá? Mas é como se essa pessoa estivesse sentindo aqui, ou acordando para uma traição que teve com você, porque é como se essa pessoa estivesse entendendo que a forma como agiu com você foi inaceitável, tá? Aquilo que eu fiz por você ou pra você, enfim, alguma atitude que eu tomei aqui com você foi inaceitável. E eu vejo essa pessoa voltando porque a gente tem aqui, né, o julgamento e um cavaleiro de paus. Alguém que volta pro passado, tá? Volta pra situação de vocês. O cavaleiro de paus é uma energia rápida, né? Tá certo? Vamos fazer uma leitura de extensão. Tô sem caneta aqui, mas não tem problema. Vamos ver então o seguinte, tá? Vamos ver então quais são os próximos movimentos, né? As próximas ações dessa pessoa com relação a você, tá bem? Vamos ver o que essa pessoa tem sentido, o que essa pessoa tem intencionado a teu respeito. Vamos ver também como é que tá a aceitação dessa pessoa por esse sentimento, né? Se realmente essa pessoa tá aceitando esse sentimento, tá? E o que você tem que fazer, né? Qual é o conselho para você, tá? Então, se você sentir interesse, adquira essa leitura de extensão pelo WhatsApp através desse código que vai estar aqui em cima. Um beijo, deixe seu like e seu comentário se você ressoa com esse conteúdo.